Olá, eu sou a Priscila e seja muito bem-vindo ao meu canal. Hoje é mais um vídeo da minha série de vídeo do desafio 365 dias e hoje eu vou contar mais uma história. Então senta aí para observar a minha história e depois juntos vamos ver o que podemos aprender com ela. Era um menino de mais ou menos 7 anos e a mãe dele deixava ele fazer tudo o que ele quisesse, absolutamente tudo. Ele dormia na hora que ele queria, ele fazia suas refeições na hora que ele queria e ele sempre decidia o que ele queria comer. Se era algo saudável, se era um salgadinho, qualquer coisa ele decidia, a mãe dele deixava ele fazer qualquer coisa que ele queria. E ele achava o máximo, ele se divertia, ele achava que estava tudo perfeito, estava tudo maravilhoso desse jeito. Um dia ele estava voltando da escola e como ele tinha o hábito de fazer exatamente tudo o que ele queria, ele passou numa porta de uma casa e ele viu um tapete muito legal, sabe, que tinha um desenho de um personagem e aí ele queria muito aquele tapete para ele. E como ele não tinha limites, ele foi lá e pegou o tapete. Quando ele chegou em casa com o tapete, a mãe dele perguntou: "Filha, onde você achou esse tapete?" Aí ele falou assim: "Não, mãe, eu ganhei." Então, embora ele fizesse qualquer coisa, ele entendeu que a mãe dele não ia gostar disso e ele mentiu, ele respondeu que ele tinha ganhado. E a mãe dele aceitou, numa boa. "Ah, tá bom, meu filho, se você ganhou, então leva esse tapetinho aí pro seu quarto." E aí ele falou assim: "Nossa, que fácil, minha mãe ainda acreditou nisso que eu falo, é exatamente, minha mãe faz tudo que eu quero, eu gosto muito dessa minha vida, tá tudo perfeito." E aí ele foi crescendo e cada vez ele achava que tudo que ele fazia, da maneira que ele fazia, era cada vez mais correto. Então ele arrumava briga com os outros colegas, porque ele achava que estava sempre certo. E aí ele tinha alguns problemas, mas a mãe dele nunca ia lá corrigir ele, nunca falava nada. Ele realmente era um menino totalmente sem limites. E aí todas as vezes que ele achava uma coisa bonita, ele achava que tinha o direito de pegar aquela coisa e acabava roubando a coisa. E a mãe dele nunca chamou atenção, sempre acreditou quando ele contava alguma história. Até que ele foi crescendo, e aí ele achou que roubar era muito fácil, continuou fazendo isso. Até que uma época da vida dele, ele tinha aproximadamente uns 25 anos, ele foi pego pela polícia e aí foi num determinado país que tinha pena de morte. E aí ele foi condenado à pena de morte, que era a forca. E aí quando ele estava prestes a ser enforcado, ele falou assim: "Mas eu não tenho direito a um último pedido?" E aí todo mundo respondeu para ele, né? "Ah, não, claro que não. Se você é um criminoso, um bandido, não tem direito a nenhum único pedido." Ele falou assim: "Não, mas por favor, eu quero só falar com a minha mãe." E aí os policiais repensaram, né? Falar com a mãe, né? Poxa, vamos atender esse pedido dele. E aí procuraram a mãe dele. Isso levou alguns dias, o que foi bom para ele também, porque aí ele esperando não morreu imediatamente, até que encontraram a mãe dele. Como demorou para encontrar a mãe dele, ele já estava todo amarrado, já na forca para ser enforcado, até que a mãe dele chegou. Aí ele falou assim para a mãe dele: "Mãe, chega mais perto porque eu não consigo te abraçar, não consigo chegar perto da senhora porque eu estou amarrado." E a mãe dele chegou até bem pertinho. Quando a mãe dele chegou pertinho, ele deu uma mordida no nariz da mãe dele. E a mãe dele ficou espantada e falou: "Meu filho, por que você fez isso?" Aí ele falou assim: "Mãe, eu fiz isso porque eu tô com muita raiva da senhora. É por causa da senhora que eu estou aqui." E aí a mãe dele falou assim: "Como assim, meu filho? Eu deixei você fazer tudo o que você quisesse. Tudo, absolutamente tudo. Eu nunca impus nenhum limite. Eu nunca disse que você era proibido de fazer isso ou aquilo. Como que eu posso ter causado você estar aqui?" E aí o menino falou: "Exatamente por isso. Como eu não tinha limite nenhum, como a senhora nunca disse que isso ou aquilo era errado, eu fazia todas as coisas que eu queria, inclusive roubar. Eu achava que estava certo, que eu podia ter o direito de pegar as coisas e por isso que eu estou aqui. Eu percebi que eu nunca tive limites e isso foi o que me faltou. Foi isso que me trouxe até aqui e a senhora é responsável." E aí a história acabou. E o que a gente pode aprender dessa história? Como eu falei no outro vídeo, é muito importante que a gente dê um bom exemplo para os nossos filhos. E é muito importante que a gente acompanhe o que está acontecendo com ele. E mais do que isso, que a gente também seja firme e a gente imponha limites para que os nossos filhos aprendam a desenvolver valores, que eles percebam o que é certo e o que é errado.
Então, claro que se o filho fizer alguma coisa errada, a gente vai corrigir com carinho, com amor, mas a gente vai deixar bem claro o que é certo, o que é bom fazer e o que não é. E principalmente o respeito por todas as pessoas. E dar limite para os filhos não é falta de amor, não é falta de respeito com o filho, pelo contrário. Isso vai ensinar os filhos que ele tem direito sim de fazer muitas coisas, mas antes disso ele também tem deveres para que as pessoas também os tratem bem. Então, se você gostou desse vídeo, não deixe de compartilhar com seus amigos, deixa aí seu comentário o que mais podemos aprender dessa história. Tudo de bom para você e até o próximo vídeo.